Eu acredito que todos aqui já ouviram descrições específicas de cada geração. Eu, por exemplo, faço parte da geração X. Se você não sabe como identificar, a geração X são aqueles que nasceram entre 65 e 1981. E estes tiveram uma relação muito singular com os seus pais, que são os baby boomers, nascidos entre 1945 e 1964. Quando nós voltamos atrás e lembramos como era a nossa criação e a relação com os nossos pais, nós da geração X, nós nos lembramos que, desde pequeno, eles já nos ensinavam a ter responsabilidades específicas, a fazer algumas tarefas domésticas, quer indo para o trabalho com eles. Eu, por exemplo, desde os meus 8 anos, eu ia para a fazenda todos os fins de semana com o meu padrasto, e ali, meu ex-padrasto, e ali nós trabalhávamos juntos com os filhos dos vaqueiros. Quando nós olhamos a transição da geração X para a geração Y, os nascidos entre 82 e 94, existem exceções, é claro, nós encontramos uma mudança drástica de como essas crianças foram criadas. Muito como um reflexo, talvez, da falta de afetividade de alguns pais, que eram da geração do Baby Boomers, ou até da própria geração X, onde se tinha muito respeito, reverência, mas pouca afetividade. Muitos desses filhos da geração X acabaram tentando compensar a falta de afetividade e davam aos filhos todo afeto, todo amor, toda devoção, da qual eles sentiram falta e às vezes privaram de algumas atividades, as quais eles acreditavam que não foram tão boas ou apropriadas para aquela idade. Isso fez com que muitos identificassem a geração X e logo após a geração Y, ou também conhecidos como millennials, como uma geração mais mimada. É esse o título que a revista Time, num artigo de 2014, deu a essa geração, como a geração do eu e eu. Tão bem tratados que foram, não souberam discernir devidamente o relacionamento com os pais. Nessa confusão toda, talvez você concorde ou discorde com alguns pontos, algo nós temos que concluir, que essas gerações, elas têm maneiras diferentes de se relacionar com os seus genitores, com os seus pais. Mas quando nós pensamos na nossa relação com o Pai Celeste, será que a geração da qual nós fazemos parte, quer Baby Boomers, X, Y ou Millennial, será que isso tem influenciado na maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nos achegamos a Ele e como encontramos prazer neste relacionamento? É com essa reflexão que eu quero voltar à série de mensagens que começamos no domingo passado sobre o refúgio seguro para os filhos de Deus. E numa análise, na oração do Pai Nosso, como nós vimos no domingo passado, um relacionamento que é cultivado exclusivamente para aqueles que se tornaram filhos de Deus através de Jesus Cristo, como através da obediência a este meio de graça que é a oração, nós podemos encontrar refúgio seguro e secreto nesta filiação íntima. Mas de um modo mais específico hoje, nós veremos as posturas que nós devemos ter nesta vida de oração, ou prioridades da oração ao Pai. Quais são as prioridades em nosso relacionamento? Porque, como nós falamos, na nossa infância, alguns foram criados numa relação familiar onde havia uma prioridade para os pais. Os filhos comiam o pé da galinha
enquanto os pais comiam a coxa. Aqueles que são da geração Y já foram criados comendo a coxa e o peito, enquanto os pais comiam os pés das galinhas, e vocês entendem bem a analogia. Como aplicar isso ao nosso relacionamento com Deus? Quais são as prioridades? Quem vem primeiro? Quais são as necessidades? Nós queremos ver isso à luz da palavra de Deus, e eu os convido uma vez mais a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 ao versículo 13, voltamos ao refúgio seguro dos filhos de Deus, especificamente hoje as prioridades da oração ao Pai. Capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Diz a palavra de Deus: portanto, vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Juntos a parte B. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos pedir para Deus falar conosco uma vez mais. Ó Deus, que privilégio temos de poder te chamar de Pai. Sabermos que fomos adotados através de Jesus Cristo e hoje estamos em Tua presença adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. E nesta manhã onde nós continuaremos a refletir sobre este refúgio seguro da vida de comunhão e intimidade, ajuda-nos, Senhor, a entendermos quais são as prioridades nesta vida de busca, nesta vida de intimidade contigo. Fala-nos, Senhor, de modo claro, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos de volta ao Sermão do Monte. Todos vocês se lembram bem, ou aqueles que nos assistem pela primeira vez, talvez não saibam. Mas dos capítulos 5 ao 7 de Mateus, Jesus estabelece a ética do reino. Como é que os súditos deste reino, aqueles que se tornam filhos de Deus através da fé nele, deveriam compreender todas as esferas da vida. É por isso que Jesus vai falar da vida matrimonial, ele vai falar da vida social e ele vai falar principalmente da nossa vida espiritual. Como nos relacionarmos com o Pai de modo profundo. Nós vimos no domingo passado que o simples fato de se orar muito não é um sinônimo de uma vida que agrada a Deus. Jesus, ele denunciou os religiosos da sua época que oravam 3 vezes ao dia no templo, nas praças, mas com a motivação equivocada. Eles oravam muito ao Deus certo, com a motivação errada. E Jesus disse: olha, as vossas orações, elas não são recebidas, porque vocês as fazem com a motivação de serem louvados e aplaudidos pelos homens. Então, depois de ir ao coração de cada homem, Jesus, ele estabelece posturas de oração, prioridades de oração. Vimos que a oração do Pai Nosso não nos foi dada para que nós a repetíssemos como uma reza, e encontramos muitos fazendo dessa maneira. Não, Jesus ensina aqueles discípulos quais eram as prioridades. Vimos que ela é uma realidade apenas para aqueles que podem chamar Deus, o Criador, de Pai. Abba, Papai, Paizinho querido, no canto da intimidade. Mas no começo dessa advertência, irmãos,
nós encontramos de modo claro que nas 3 primeiras petições, Jesus nos mostra que Deus deve ser a prioridade desta vida de comunhão, desta vida de oração. A prioridade em todas as áreas da nossa vida. A oração não deve ser uma rotina casual, que concede uma passagem de romagem para Deus, mas deve abrir uma grande dimensão para a comunhão, reverência, apreciação, honra e adoração a Deus. Então essa sentença da primeira petição introduz a proteção contra qualquer sentimentalismo ou abuso do Pai, o qual tende a ser essa sentimentalização que nós encontramos em tantas igrejas, onde se passam 10, 15 minutos cantando a mesma frase: o quanto o Pai me ama, e me ama, e me ama, e me ama. Bem uma característica de uma geração milenial que aprendeu apenas a ouvir reafirmações de o quanto eles são importantes. Por isso, Jesus deixa claro que na vida de oração a prioridade não somos nós, os filhos, a prioridade é o Pai. O centro do Evangelho não é o homem, o centro do Evangelho é o Deus glorioso. E é por isso que na primeira petição nós encontramos: Pai nosso que estás nos céus, e a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Esta é a primeira prioridade, absoluta, e nós fazemos uma conexão ao primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Mostra a unicidade de Deus. E agora ele diz: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, irmãos, prestem bem atenção, significa muito mais do que os seus títulos e apelos. Ele representa tudo o que Deus é. O nome de Deus representa o seu caráter, o seu plano, representa a sua vontade. Por isso, quando Moisés foi pela segunda vez no Monte Sinai, vocês lembram bem, a primeira vez o povo peca, ele desce, quebra as tábuas da lei ali irado, e quando ele volta ao Monte Sinai, lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, nos versos 5 ao 7, não precisa abrir, mas acompanhem o que o texto diz. O texto nos fala: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. Se os irmãos observarem depois esses versos, vocês atentarão que no verso 5 o nome de Deus é mencionado, mas nos versos 6 e 7 várias características acerca do Senhor são mencionadas, ou seja, são as características do nome do Senhor. Quando ele diz Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, são vários atributos de Deus. Por isso, irmãos, não é simplesmente por conhecermos os títulos de Deus que de fato o amamos, mas também porque nós conhecemos o seu caráter. Falar do nome de Deus, ou dos diversos nomes de Deus que aparecem nas Escrituras, é falarmos do caráter. Quem é o Deus que nós adoramos? É muito comum, quando nós falamos de Deus genericamente com as pessoas aí fora, elas dizerem assim: bem, não é esse Deus o que eu creio. O Deus que eu creio é um Deus de amor. Só que quando nós falamos do nome deste Deus, que é sim também um Deus de amor, nós encontramos vários outros atributos e características deste Deus reveladas nas Escrituras,
que são essenciais para que nós possamos nos relacionar de modo correto com Ele. O salmista, no Salmo 9, verso 10, ele disse: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Em outro salmo, Davi ainda canta, no Salmo 7, no verso 17, na forma típica de poesia hebraica, ele declara o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Que nome é esse? São as características de quem Ele é. E daí nós encontramos no Antigo Testamento muitos dos atributos de Deus, em diferentes facetas do seu caráter, revelados em nomes que Ele dá ao seu povo. Ele é chamado, por exemplo, de Elohim, que significa o Deus Criador. Ele é chamado de El Elyon, possessor dos céus e da terra. Jeová Jireh, esse vocês sabem. O Senhor proverá. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Tsekenu, esse eu creio que poucos lembram. O Senhor é a nossa justiça, e tantos outros nomes. Por isso, quando as Escrituras revelam vários nomes do Senhor, na verdade ela está revelando o caráter do Deus que nós adoramos e chamamos de Pai. Por isso, irmãos, quando nós voltamos para a oração do Pai Nosso, nós percebemos que Jesus nos concede o ensino mais esclarecedor acerca do que o nome de Deus significa. Porque Jesus Cristo é o maior de todos os nomes. Jesus, Salvador, Cristo, ungido. E através desta relação de filiação com Ele, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 6, ele disse: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus Cristo é o ápice da revelação do nome de Deus. Mas afinal de contas, o que significa orar e pedindo para que o nome do Senhor, que revela o seu caráter e os seus atributos, seja santificado? Como eu posso priorizar isso na minha vida de oração? Santificado vem da palavra grega hagiazo, que significa separar-se de tudo aquilo que é profano e impuro. Como é que nós podemos santificar o nome de um Deus que já é santo, que já habita num alto e sublime trono, diferente da nossa santificação, que nós chamamos de santificação processual? Nós estamos crescendo dia após dia, de glória em glória. Deus já é totalmente santo, plenamente santo. O que Jesus quis nos ensinar significa, irmãos, atribuir a Deus a santidade que já lhe pertence e sempre lhe pertenceu. Santificar o nome do Senhor significa reverenciar, honrar, glorificar, dizer que Deus merece toda a honra que lhe é devida. O homem nunca deve falar sobre Deus, sobre o Pai, sem a devida veneração. Essa veneração e santificação do nome de Deus deve começar em nossos corações. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, Pedro nos diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Por isso, quando nós santificamos a Cristo em nossos corações, nós iremos de igual modo fazê-lo com as nossas vidas.
Mas essa santificação do nome de Deus, ela só pode ser praticada pelos filhos quando nós temos um conhecimento autêntico de quem Ele é. Falsas ideias acerca de quem é o Senhor ou do seu caráter nos impedirão de santificar o nome do Senhor. Orígenes, ele disse: o homem que traz no seu conceito de Deus ideias sem fundamento está tomando o nome de Deus em vão. Por isso, queridos, o nome de Deus ele é mais santificado quando nós sabemos quem este Deus é, quando nós conhecemos o seu caráter, os seus atributos revelados nas Escrituras. E uma boa dica para você conhecer, além de ler as Escrituras, é ler um clássico livro chamado Atributos de Deus, do A.W. Pink, uma excelente obra, onde nós veremos cada um dos atributos incomunicáveis, as características que só Deus possui, que o tornam singular e quem Ele é, e também aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis, quais são as características que Deus tem e Ele deu aos seus filhos. Nós não podemos ser ignorantes acerca de quem é o Deus que nós chamamos de Pai e de Paizinho, o que Ele faz, o que Ele não faz. Isso é essencial, irmãos. Quando você olha para os seus pais naturais, genitores, quem teve o privilégio de conviver com os pais, e às vezes os filhos eles combinam entre si, os meus fazem isso. A de 15 anos é a mentora e então vai ali preparando os irmãos. E às vezes quando eu chego em casa eles já começam a me cercar, eu já sei que alguma coisa vem. Se tiver a declaração, pai, o Senhor é lindo, ou pai, o Senhor é o melhor pai do mundo, se vier algum louvor antes, pode se preparar, vem algum pedido. Eu sei que isso não acontece nos vossos lares, mas eu só estou compartilhando por compartilhar. Então, queridos, mas quando os nossos filhos que nos conhecem estão planejando pedir algo, alguns chegam à conclusão: isso eu não vou pedir não, porque ele não vai deixar. Por que eles fazem isso? Porque eles te conhecem, eles conhecem o seu caráter, eles conhecem a sua essência. Santificar o nome de Deus traz necessariamente o princípio de conhecer profundamente quem Ele é. Como é que você pode aplicar isso à sua vida de oração? Como é que você pode encontrar refúgio seguro nesse Pai? Ao acordar todas as manhãs e poder trazer cada uma dessas verdades que nós cantamos nos cânticos, belíssimos hinos, parabéns ao reverendo Kilvin e à equipe, que falam que Ele é majestoso, que Ele é bendito, que Ele é glorioso. O salmista faz isso em diversos salmos. Se você abrir, vamos fazer esse exercício. Abra a sua Bíblia no Salmo 139 e veja bem, Salmo 139, ele diz assim: olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Ele está falando o quê? De modo íntimo, ele está falando de um dos atributos incomunicáveis do nosso Deus, a sua onisciência. Ele está adorando ao Pai, ele está dizendo: Senhor, Tu és onisciente, mas não de um modo técnico, de um modo frio, de uma relação meramente dogmática, não. Ele aplica a onisciência de Deus à sua vida. Ele diz: Senhor, o Senhor me sonda, eu nem falei a palavra ainda, o Senhor já sabe. Veja como é possível. E este é o caminho da verdadeira segurança. Quando nós acordamos todas as manhãs
E podemos, se você mora em um desses prédios, olhar para o mar, para a beleza, para o fulgor da criação e dizer: Senhor, como Tu és glorioso, eu vejo a Tua glória nesta brisa que sopra, neste mar verde esmeralda, aqui de João Pessoa, para os que não vivem aqui. Senhor, eu estou vendo o Teu esplendor em cada um destes ambientes e destes cenários. Senhor, como Tu és glorioso, bendito seja o Teu nome. O salmista, ele continua e no verso 5 ele diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Do que ele está falando? Onipresença. Senhor, para onde eu vou, a Tua presença gloriosa se manifesta. Para onde eu olho, eu vejo o Teu controle e atuação. Portanto, acorde todas as manhãs, e ao invés de ser engolido pelas suas preocupações, ou pelo mimo da nossa alma egocêntrica que quer apenas pensar nos nossos problemas, deixe tudo isso de lado e comece a sua vida de adoração, falando da grandeza, beleza, glória e esplendor do Pai. Porque nós somos como erva, nós somos pequenos, e daqui a 50, 60, 70 anos, talvez quase ninguém estará, poucos estarão, mas Ele de eternidade a eternidade é o Senhor e merece ser adorado. Isso faz toda a diferença, irmãos, porque nós começamos a nos maravilhar, e a nos maravilhar, e a nos maravilhar, e como a canção disse, a glória e a grandeza de Deus começa a inundar a nossa mente, e da nossa mente essas verdades descem aos nossos corações, e nós então encontramos segurança em dizer: Senhor, santificado seja o Teu nome. Eu quero bendizer e dar a glória devida ao Teu nome. Eu quero mostrar a grandeza deste nome no meu dia a dia. E daí você já começa a aplicar essas verdades à sua vida, ao seu cotidiano, de modo que, como o salmista fez, elas não são verdades distantes, elas são verdades que você contempla com seus olhos. Você consegue em algum momento da sua história ver a onipresença de Deus? Você consegue em algum momento da sua história ver a soberania de Deus? Então adore, exaltando a soberania de Deus na sua micro-história, e transforme isso em uma prática contínua. Esta é a primeira prioridade da nossa vida de oração. Mas depois disso, irmãos, nós encontramos Jesus na segunda petição, apresentando a segunda prioridade. Depois de nós percebermos que primariamente o nome de Deus, a santificação deste nome, a exaltação, a adoração, deve estar no protagonismo das nossas orações, nós encontramos a agenda de Deus sendo apresentada na segunda petição. Volte os seus olhos novamente para o capítulo 6 de Mateus, quando ele diz, na parte A do verso 10, juntos: venha o Teu reino. Todos aqui têm uma agenda apertada, e não é incomum, antes de levantarmos da cama, se você passa ali alguns poucos minutos acordando, se alguém tem esse privilégio, outros já pulam da cama assim que o despertador toca, mas se você tem aqueles poucos minutos onde você está na transição, às vezes a sua agenda já pula na sua mente, e você já dá o primeiro passo
com uma lista enorme de coisas que tem para fazer, e já dizendo: Senhor, me ajuda a cobrir isso, me ajuda a cobrir aquilo. Então já trazemos Deus para a nossa agenda. Só que não é assim. Eu sei que esta é a prática da geração Y milenial. Aqueles que nasceram nessa época, no fim do sermão, vão estar com muita raiva de mim. Mas calma, irmãos, não é regra. Mas é diferente. Observem que na lista de petições, a prioridade é a agenda de Deus. Depois de mostrar a sua glória, a petição é: que venha o teu reino. Que reino é esse? Que reino é esse? É importante lembrarmos que Mateus apresenta Jesus como rei. Ele é o rei dos judeus, ele veio para reinar. Toda a sua construção traz essa argumentação e fundamentação histórica. Mas nós devemos nos lembrar que no primeiro ano do ministério de Jesus, quando ele está operando sinais e prodígios, e os judeus ficam maravilhados, extasiados, eles querem coroá-lo como rei. E Jesus dá um passo atrás e diz: não, o meu reino não é deste mundo, não, vocês compreenderam de modo equivocado. Que reino é esse então? A palavra que Jesus utiliza aqui é a palavra grega basileia, que não significa primariamente um território geográfico, mas soberania ou domínio. Basileia então diz respeito ao domínio de Deus, ao controle de Deus. O reino que é perdido, o paraíso que é perdido na queda dos nossos primeiros pais, ele tem a promessa de ser restaurado. Então, desde o proto-evangelho, ali em Gênesis 3,15, toda a tarefa de redenção é para o restabelecimento do reino de Deus. Mas Jesus deixou claro que esta terra, sob os efeitos do pecado, não será o lugar onde ele reinará eternamente. É por isso que eu não sou pré-milenista dispensacionalista. Se você é novo, vai perguntar: pastor, que bicho é esse? Não se preocupe, quando a gente estudar a escatologia, você saberá. Mas, simploriamente, nós não cremos que Jesus reinará de modo literal aqui nessa terra, em Jerusalém. Não. Por isso não cremos na série Deixados para Trás. Se você já assistiu, peça para pagar. Se você quer assistir, não assista. Não é daquele jeito. Então, irmãos, nós cremos que o reino de Deus será nessa terra restaurada, novos céus e nova terra. Orar pelo reino de Deus, desejar o reino de Deus, é orar pelo domínio de Deus que começou no coração dos homens, que começou a ser estabelecido. Então, a oração pelo reino é primariamente uma oração missionária, é uma oração evangelística, é orarmos para que este controle de Deus, os valores de Deus, as verdades de Deus, o amor de Deus comece a crescer em nossos corações, comece a crescer em nossa comunidade, mas não apenas na nossa comunidade ou na nossa eclesia, igreja, porque afinal de contas o nome significa chamados para fora. Que este reino através de nós, ele comece a se expandir, alcançando outras pessoas. O reino pelo qual todos nós oramos e provamos em parte, é um reino de infinito valor, e por isso não devemos negligenciar a oração. Em Mateus 13:37, nós encontramos o Senhor dizendo: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou.
Observem as analogias que o Senhor faz, as alegorias, para demonstrar o valor deste reino. Orar então, para que o reino venha, é suplicar ao Senhor para que a preciosidade deste domínio de Deus se torne cada vez mais nítido em nossos olhos. E segundo, irmãos, também o reino se manifesta agora na vida destes convertidos através do nosso compromisso, como nós já falamos. O Senhor governa, como os governará no novo céus e nova terra. É o que nós chamamos na teologia bíblica da tensão entre o já e ainda não. Cristo já reina entre nós? Sim, mas ainda não. Ele não reina de modo pleno. Ainda há um conflito dentro do seu e do meu coração. O conflito entre o novo homem com o velho homem. Rand Paul, ele usa, e aqueles que fazem o discipulado Life on Life vão lembrar da ilustração sobre a questão dos súditos do reino. É como se nós estivéssemos em um navio de escravos, sob o domínio de um capitão severo. E de repente, um novo capitão, ele entra e nos liberta daquela escravidão. Mas não tira deste navio o antigo capitão. E em alguns momentos, nessa travessia, nós somos assediados pelo antigo capitão do navio. E às vezes somos tentados a obedecê-lo. Orar então para que o reino venha numa realidade presente, é suplicar para que o domínio, os valores, a ética, o amor deste reino de Deus se torne cada vez mais uma verdade palpável. É maravilhoso, irmãos, entendermos essas prioridades, porque daí ao acordarmos e ao nos lançarmos em oração, depois de reafirmarmos todas essas verdades de Deus, nós vamos pensar na agenda dele. Qual é a agenda? É irmos para todo mundo e fazermos discípulos de todas as nações. E daí nós passamos a olhar para o nosso próprio coração e perguntarmos no hoje: o que em minha vida precisa ser ajustado e mudado para que eu me torne um melhor discípulo de Cristo? Uma vez que eu fui salvo pela graça, por meio da fé, isso não vem de mim, é um dom de Deus, ninguém pode me tirar esse direito adquirido pelos méritos de Cristo, mas uma vez que eu fui salvo, o que eu necessito ainda mudar para ser um melhor seguidor de Cristo? E daí, depois de orar pela glória de Deus, eu vou orar intensamente por isso. Senhor, que venha o teu reino. Eu te amo, mas isso aqui em mim ainda está feio, isso aqui em mim ainda não parece contigo, isso aqui em mim ainda precisa ser mudado. Senhor, que venha o teu reino nessa área da minha vida, de modo que o nosso velho eu vai sendo diminuído, e Cristo vai então aflorando dia após dia, simplesmente como uma resposta de amor. Não é assim? Não foi assim quando você se apaixonou? Você começou a ir em lugares que você não gostava e não iria de jeito nenhum, por escolha própria, mas para agradar a pretendida, você ia com um sorriso largo. Começou a assistir talvez programas que você não assistiria, tudo isso em nome de uma paixão. E depois que a paixão passa, você vai até percebendo que os seus gostos começam a mudar. Eu, depois de 18 anos de casado, desisti de brigar pelo controle remoto e até comecei a gostar do Discovery Home and Health, de programas de reforma de casas, de decoração. Já sei o nome deles, já assisto.
Quando nós estávamos ainda no Japão, tínhamos até, na nossa folga, uma vez por mês, um passeio. Ir para o IKEA, em Osaka, que ficava a 1h30 de casa, só para ver os novos designs lá e tal, as lojas. Era o passeio do dia da família. Maravilhoso! Brincadeiras à parte, irmãos, até que eu comecei a gostar. É assim a vida, quando ela vai se permeando em amor, em intimidade, os nossos gostos começam a se adequar aos gostos do outro. Quando nós passamos a amar e conhecer o caráter deste Deus, as prioridades deste Deus, nós vamos começar a amar o crescimento deste reino em nós, mas não apenas em nós, nos outros. Nós vamos ter em nossa mente a preocupação de orar por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não conhecem a Cristo, e suplicarmos: Senhor, alcança-os. Nós vamos começar a orar pedindo a Deus sabedoria, não apenas para onde aplicar melhor o meu dinheiro, qual será a melhor aplicação para me dar uma rentabilidade maior. Nós vamos começar a orar para sabermos em qual agência missionária ou em qual projeto da expansão do reino na igreja nós devemos aplicar parte daquilo que Deus nos deu e é dele. A agenda muda, porque o centro não somos nós, o centro é o Deus do Evangelho, é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, quando nós nos lançamos em intimidade, nós aprendemos: Senhor, Tu és glorioso, e eu quero que a minha pequena agenda se ajuste à Tua agenda, e não o contrário. Quando nós entendemos isso, irmãos, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. E nós passamos a viver uma vida com um entusiasmo que vai muito além das alegrias que as conquistas genuínas dessa vida podem nos dar. Eu quero orar com você. Semana que vem nós continuaremos a refletir sobre as prioridades do reino. Mas quando nós pensamos em intimidade com o Pai, uma vez mais, sonde o seu próprio coração e se pergunte: como ela está? O quanto nós conhecemos do caráter deste Deus? Você poderia falar para todos no seu entorno quem Ele é, quais são os seus atributos, o que Ele revelou acerca de si, o que estes atributos geram de alegria, de admiração e de veneração em nossos corações. Pensando na agenda de Deus, com qual frequência nós pensamos nela? De como sermos mais úteis, vasos de barro, cuja excelência do poder é dele, nesta obra que tem duração eterna. Feche os seus olhos, peça isso ao Senhor. Vamos pedir a Deus graça e força. Talvez o nosso desânimo de vida e desmotivação é porque nós temos orado errado. Talvez você tenha orado diariamente, mas numa direção equivocada, e Deus quer que nós possamos nos voltar devidamente a Ele. Maravilhoso Pai, Pai de amor, bendito, glorioso, majestoso, que reinas de eternidade a eternidade, que criaste todas as coisas com a palavra do Teu poder e as governa, mas que governa também a nossa história, pois no tempo o Senhor se revelou a nós, demonstrando o Teu poder soberano, nos dando um novo coração, nos dando uma nova vida em Cristo e nos amando incondicionalmente. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos e Te pedimos, Senhor, ajuda-nos, pobres pecadores, a entendermos que quando nós descobrimos a maravilha que é contemplar a Tua beleza,
nós iremos achar o verdadeiro prazer e poderemos dizer como Davi disse: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Leva-nos, Senhor, para este lugar de prazer, intimidade e deleite em tua glória, em todos os teus atributos, ó Deus, e ajuda-nos a priorizarmos a tua agenda. Se o egoísmo, o interesse tem dominado os nossos corações de modo a tentar usar o Senhor e em nossas orações tentar, ó Deus, persuadir-te a fazer a nossa vontade, perdoa-nos, Senhor, dá-nos amor pela tua agenda, pelos teus gostos, por tudo aquilo que honra, bendiz e exalta o Senhor. Leva-nos, Senhor, ao centro da tua vontade, a buscar este evangelho e a viver este evangelho. Leva-nos como teus filhos, através do nosso bendito Redentor Jesus Cristo, a esta vida de profunda comunhão. Nós oramos gratos, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém.